Olá, pessoal. Eu sou a Alice Carvalho. Eu estou muito feliz, muito grata pelo convite do Lúcio, primeiramente, para participar desse evento, esse grande evento online. E o tema da minha palestra, né? Hoje eu vou falar sobre vários temas nas redes sociais, enfim. E hoje o tema da minha palestra são 3 ferramentas para lidar com a ansiedade e viver o momento presente. Então, nessa palestra, eu vou dar dicas para vocês de escolher 3 ferramentas, né? Para que a gente consiga lidar com a ansiedade, até mesmo eliminar a ansiedade da nossa vida e conseguir focar no momento presente. Então, vamos lá. Bom, vou começar falando um pouco mais de mim, né? Apresentar. Eu sou formada em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Na mesma instituição, eu estou atualmente estudando psicobiofísica. Também sou coach, com formação em mentoring e coaching holossistêmico. Então, é um coach com abordagem sistêmica e holística. Também sou practitioner em programação neurolinguística. Sou terapeuta de barras de axis, de facelift energético de axis. Também sou mestre em Magnified Healing, operadora de mesa quântica estelar, benzedeira, reikiana. Enfim, eu estou sempre em contato com técnicas de cura e também com tudo que lida com a mente. Eu acredito que a mente é muito poderosa e que ela pode criar tanto as doenças como também a cura para essas doenças. Então, eu estou sempre pesquisando assuntos relacionados à mente, à expansão de consciência, também sobre bioenergética, porque todas as terapias em que eu atuo, né, todas as terapias que eu aplico nos meus clientes, enfim, são terapias quânticas, tem manipulação de energia. Então, eu estou sempre interessada e estudando sobre energética, sobre física quântica, para poder ser uma terapeuta cada vez melhor e poder oferecer cada vez mais soluções aos meus clientes amigos, né? Eu não costumo chamar somente de clientes. Antes de clientes, eles são meus amigos. Bom, por que ansiedade, né? Por que eu escolhi esse tema? Não porque é um assunto que está cada vez tomando espaço na mídia. Mas, antes de tudo, porque os dados a respeito sobre a ansiedade e sobre os transtornos mentais na nossa sociedade são dados muito alarmantes, né? Foi publicado um estudo da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontou que 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, 18% a mais que 10 anos atrás. Então, quase 5% da população do planeta está com depressão, está no estado depressivo. E o Brasil, ele é o recordista em transtorno de ansiedade. 9,3%, quer dizer, quase 10% dos brasileiros sofrem com transtorno de ansiedade. Ou seja, são 18 milhões de pessoas que estão com ansiedade. E isso está afeta todas as áreas, afeta a produtividade no trabalho, afeta os relacionamentos, afeta o sono. A pessoa ansiosa, ela tende a ter insônia. Então, e aí tem um outro dado da OMS que aponta que os transtornos mentais, eles estão crescendo principalmente nos países de baixa renda. Então, por isso que tem tanta gente no Brasil com depressão, com ansiedade, porque a gente vive no momento atual de instabilidade financeira, instabilidade profissional, instabilidade política, que está gerando um quadro mental, um quadro de saúde mental preocupante na população. Então, por isso que eu escolhi esse tema.
da ansiedade. Eu gosto muito das minhas redes, eu falo muito sobre a saúde mental e sobre os transtornos mentais, que acredito que ele precisa ser falado isso. A gente não é uma coisa que está afetando profundamente a população, mas que ainda não está sendo dada devida atenção. E além disso, os transtornos mentais, eles somatizam, com o passar do tempo, eles somatizam no corpo. Eu vou falar um pouco mais para frente dos sintomas da ansiedade, mas os transtornos mentais, eles acabam somatizando no corpo. Então, começa na mente, a pessoa não tem saúde mental, e aí depois ela começa a não ter saúde física. E aí o que eu estava falando, né, dos fatores que tornam esse quadro preocupante, principalmente no Brasil, a situação econômica, nível de pobreza, desigualdade, a instabilidade profissional com desemprego, né, a recessão, nosso estilo de vida. Hoje a maior parte da população mundial, ela vive em cidades, ela não vive mais no campo. A maior parte da população mundial vive na cidade, e a cidade, ela possui um ambiente que propicia para o desenvolvimento de diversos transtornos mentais. E, além disso, a depressão, ela pode ser a porta de entrada para desencadear, ou pode estar relacionada também a outros transtornos mentais, como a depressão, a síndrome do pânico, fobias, o toque. Então, a ansiedade por si só, ela pode ser um transtorno, como também acompanhar outros transtornos. Então, imagine uma pessoa ansiosa e depressiva, ou ansiosa e com toque, é uma bomba relógio. Então, os sintomas que eu até falei, né? Quais os sintomas da ansiedade? Que a ansiedade pode desencadear a pessoa com crise de ansiedade. Ela pode ter enjoo, pode ter vômitos, tontura, falta de ar, dor no peito. As pessoas costumam relatar com muita frequência que tem uma dor no peito, uma palpitação. Tem gente que tem até sensação de morte, pensa que vai morrer. Tensão muscular, a pessoa fica rígida, né? Ela fica em um estado de ansiedade, ela contrai os músculos, ela enrijece os músculos, principalmente os do ombro, nos ombros, nas costas. Irritabilidade, a insônia. E tem os sintomas psicológicos também. A pessoa não consegue parar quieta, ela fica agitada, balançando as pernas, os braços. Nervosismo, né? Ela fica sem paciência, acaba até descontando, sem querer, acaba descontando nos amigos, nos parentes. Dificuldade de concentração. Então é um estado mental que ela não consegue ter foco. Preocupação, medo constante, sensação de que algo ruim vai acontecer, até sensação de morte, de medo de morrer, descontrole sobre os próprios pensamentos, preocupação exagerada. E aí eu gosto de pontuar também que a ansiedade, né, vem de anseio. Não necessariamente está ligada ao futuro. A maior parte das vezes, sim. É um anseio que tem a ver com o medo, a insegurança com relação ao futuro, até mesmo pelo anseio de que a pessoa tem de querer controlar as situações futuras, ou de controlar coisas das quais ela não pode controlar, fatos externos das quais ela não pode controlar, outras pessoas das quais ela não pode controlar. Então, é um anseio de controle, é um anseio de ter segurança com relação ao futuro, mas também pode estar relacionado ao passado. A pessoa que fica muito presa ao passado, ou até que ela não consegue administrar o seu tempo,
E aí o tempo passa e ela tem um anseio de voltar ao passado. Mas como ela não pode voltar ao passado, ela fica num estado de, de ansiedade que tem a ver com o apego que ela tem ao passado, a não poder voltar no tempo, a não poder fazer coisas num tempo que já passou e ela não tem mais controle sobre isso, né? Ela não pode voltar no tempo e mudar a vida dela, mudar o destino dela, enfim. Mas a maior parte das vezes tem a ver com o futuro mesmo, essa insegurança, esse medo, esse anseio de controlar o futuro. Então, tudo isso, e ainda com todo esse contexto que a gente está na sociedade atual brasileira, pode desencadear crises de ansiedade nas pessoas. Ou até a pessoa que guarda sentimentos, emoções reprimidas por muito tempo, ou ela passa nervoso, né? Ela tem situações que ela de estresse constante e ela acumula aquilo dentro dela, em um momento pode acabar desencadeando uma crise de ansiedade. Ela tem um histórico de calmaria por reprimir os sentimentos, raiva, mágoa, enfim. E aí pode acontecer algum evento, que pode ser até mesmo a perda do emprego, a instabilidade financeira, e pode desencadear uma crise de ansiedade nas pessoas. Até luto, né? Situações de luto, a pessoa perde um amigo, um parente querido, e aí, a partir daquele fato, ela desenvolve crises de ansiedade. Bom, e aí tem os tratamentos convencionais, só que tem um detalhe. A ansiedade, como eu mencionei no slide anterior, ela tem sintomas, mas a própria ansiedade é o sintoma. Ela não é uma causa. A ansiedade é um sintoma. Pode ser um sintoma de tudo isso que eu mencionei, o anseio de ter controle, o apego ao passado, uma situação de luto que afetou a saúde mental da pessoa, enfim. A ansiedade, ela é apenas um sintoma para manifestar as causas, ou até mesmo uma forma do seu corpo te comunicar que não está bem, da sua mente te comunicar que não está bem, que algo precisa ser feito, que algo precisa mudar. Então, as soluções convencionais, remédios, enfim, os remédios, eles entram para controlar, né, eliminar ou controlar os sintomas, eles não tratam as causas, né? Eles vêm para trazer uma qualidade de vida no sentido de mitigar ou de suavizar aqueles sintomas que a pessoa tem, mas não ataca diretamente a causa. Por isso que não é recomendável se automedicar. Não é para nada, na verdade. Você precisa ter um acompanhamento psicológico, terapêutico, para conseguir identificar, até fazer esse trabalho de identificar as causas, para que um dia você consiga ser independente aos remédios. Você não precise mais de remédios. É esse o grande objetivo, é você conseguir ser plenamente saudável. É esse o objetivo da, dos tratamentos e das terapias, é você conseguir se curar. E aí tudo isso, né, eu falei da ansiedade, a grande raiz, né, independente se a ansiedade está relacionada ao passado ou ao futuro, a questão é, você não está vivendo o momento presente. Ou seus clientes, né, no caso de você já estar trabalhando como terapeuta, é que ele não está vivendo o momento presente. Ele está com a mentalidade deslocada, ou para o passado, ou para o futuro, para as preocupações,
para os traumas, para as fobias. Não está vivendo o agora. E aí é isso que contribui para desenvolver ansiedade, para desenvolver crises, para viver constantemente ansioso. Então, as 3 ferramentas que eu venho apresentar hoje é para realmente trazer tanto você quanto os seus clientes para o momento presente, para viver o agora, para se focar no agora, que a gente só transforma o futuro realizando, pensando no agora. Então vamos às 3 ferramentas. Eu peço desculpas que eu tive uns problemas na garganta, minha voz não está muito boa, mas vamos seguindo. Primeira ferramenta para entender a ansiedade. Tem pessoas que são empatas. Empata é aquele que capta os sentimentos dos outros. E todo mundo tem um pouco disso, né? Alguns mais, outros menos, dependendo do momento atual da vida. Então, e a gente tem nossos campos de energia. A gente tem 7 campos ou 7 corpos em torno de nós, né? Tem o corpo físico e mais 6. E dependendo do material que você estudar, são 12, enfim. A gente é matéria e energia. Matéria é energia. Então a gente está o tempo todo com as nossas energias e interagindo com as energias dos outros. Então, a gente, talvez você já tenha passado por isso, de estar do lado de uma pessoa e se sentir mal, ou até comentar com outra pessoa, fulano estava com a energia pesada, ou então você está em algum lugar e sentir uma dor de cabeça de repente. Enfim, a gente pode captar sentimentos, emoções das outras pessoas. Porque se a gente já faz isso com relação às crenças, julgamentos, valores, a gente já compra, já internaliza crenças dos nossos pais, da sociedade, da mídia, com tanta facilidade. Imagina as emoções, imagina os sentimentos, que é algo tão subjetivo, que é algo que a gente não vê, né? As próprias crenças a gente não vê, a gente tem, né? A gente tem na nossa mente. A gente não consegue pegar a crença, pegar o julgamento na nossa mão, né? A gente não enxerga, não é matéria. Então imagina os sentimentos, as sensações dos outros. Como é que, né, a gente, somente quem trabalha na rua, trabalha no comércio, no fim do dia já tá uma salada nos campos energéticos. Já teve contato com mil e uma energias diferentes. Então, a primeira ferramenta, né, tem a ver com entender a ansiedade, é se perguntar: isso é meu ou é de outra pessoa? Até porque tem pessoas que, que transmitem isso com muita facilidade, né? Por exemplo, você está do lado de alguém que está muito agitado, você está calmo, e aí você passa o dia do lado de uma pessoa agitada. Quando chegar no fim do dia, você está agitado também. Então, para entender a ansiedade, primeira coisa, se pergunte: é seu ou de outra pessoa? Né? A segunda questão, essa que eu já mencionei, essa ansiedade em relação ao passado ou ao futuro. Você tem apego ao passado ou você tem o anseio de controlar o futuro? Então, é importante se perguntar isso para você se autoconhecer, para você conseguir superar. Né? Se você consegue entender, você já andou meio caminho para superar. Terceira questão, os gatilhos. O que são os gatilhos? Né? Quais são os gatilhos? Gatilho é algo que, algum fato, pessoa, enfim, algo que faz disparar a ansiedade em você. Então,
se pergunte qual o seu gatilho. É, uma determinada pessoa que te dá um gatilho para desencadear a ansiedade? É você ver alguma notícia ruim na televisão e aí você fica ansioso? É ver o extrato bancário? Enfim. E aí isso também, essa questão de entender os gatilhos, também vai ajudar no autoconhecimento e para você conseguir entendimento para caminhar em direção à solução. Então, se você conhece os seus gatilhos, você pode ressignificar, pode mudar, pode evitá-los. Então, por isso que é importante essas três perguntas, por isso que elas são importantes. Para autoconhecimento, para te dar solução, para te dar entendimento. Segunda ferramenta. Essa eu adoro. Eu indico adoidado. Tem um grupo no Facebook chamado Autocura e Expansão de Consciência, que eu vivo postando coisas sobre mindfulness e sobre meditação. Então, já escrevi também sobre mindfulness. Mindfulness é uma técnica de meditação. A palavra mindfulness, na tradução, fazendo uma tradução literal, ela significa atenção plena. Então, eu gosto bastante até de um livro se não me engano, do Mark Williams, que ele tem um programa de 8 semanas de meditação. E qual que é o diferencial dessa técnica? Além de ser cientificamente comprovado, né? Nesse livro até do Mark Williams, ele fala das pesquisas que foram desenvolvidas na universidade e que comprovaram que as práticas de mindfulness reduz os níveis de estresse, depressão e ansiedade, porque é uma técnica que consegue colocar a sua mente no momento presente, consegue te dar tranquilidade, né? Então, por que eu indico mindfulness? Indico para todo mundo. Porque são exercícios simples, você não precisa ser nenhum monge, enfim. São exercícios que você pode fazer em casa. Então, talvez você, ou no seu caso, que já é terapeuta, você tem algum cliente que tem dificuldade até para sair de casa, né? Pessoa que tem a depressão profunda, todo dia é um dia de luta. Ela não consegue nem sair de casa, não tem nem coragem para conseguir levantar da cama. Então, mindfulness, ele tem exercícios que você pode fazer em casa. São exercícios simples. E ele incentiva a generosidade. Então, por exemplo, você está meditando e a sua mente começa a divagar, né, a ter vários pensamentos. Essa técnica te mostra ser generoso consigo mesmo. Ah, você está pensando um monte de coisa, está pensando em amanhã, depois de amanhã. Ok, deixa os pensamentos passearem, não segure nenhum pensamento. Seja generoso consigo mesmo. Você perdeu o foco na hora da meditação? Tudo bem, não se cobre, não se puna, não se culpe. Volta para o exercício, foca na sua respiração. Então, é uma técnica muito legal, até para quem nunca meditou, nunca seguiu nenhum programa de meditação. Eu recomendo, tem dado resultados. Já indiquei para pessoas que têm depressão há anos e depois a pessoa me falou que deu super certo, que está bem melhor. Enfim, é uma técnica super legal e que ajuda bastante. E a terceira ferramenta, as barras de Axis. As barras de Axis é uma técnica dos Estados Unidos, está no Brasil há uns 5 anos, bem recente. Surgiu nos Estados Unidos há 27 anos. Foi comprovada pela neurociência, até vídeos, né? Se vocês pesquisarem no Google, tem esse vídeo do neurocientista explicando como as barras de Axis agem, inclusive no sentido de proporcionar uma atividade mental semelhante à de quem pratica meditação há anos.
E aí também tem aquela outra questão. Eu passei a primeira ferramenta que eu passei para vocês, são perguntas de autoconhecimento, que são coisas que a gente consegue acessar na nossa mente consciente. Mas e o que está no subconsciente? E o que está no nosso inconsciente? Que a gente não consegue saber, a gente não consegue acessar os níveis profundos de consciência. Então, e se a causa da sua ansiedade estiver nesses níveis? Como é que vai fazer para liberar, né? Para fazer essa ressignificação, para eliminar? Então, por isso que a terceira ferramenta que eu coloquei foram as barras de Axis, porque é uma terapia que atua em todos os níveis, tempos e espaços. Então, fazendo uma liberação energética até do que você não sabe que sabe. Então, por isso que eu coloquei ela aí, porque ela tem atuado significativamente em casos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, déficit de atenção, transtorno bipolar, Alzheimer. E, bom, eu não vou me estender muito sobre a técnica. E é isso, gente. Eu espero que tenha sido muito útil as ferramentas. Vou deixar os meus contatos. Eu já fiz outros vídeos também explicando sobre as barras de Axis, ou até mesmo sobre as outras terapias energéticas, Magnified Healing. Em breve farei sobre a mesa quântica estelar também. Então, vou deixar as minhas redes. Meu Facebook, Liz Terapeuta. Meu Instagram, Liz Terapeuta. Meu site, oliscoaching.com.br. Tem um canal no YouTube também. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre as ferramentas, eu busquei reunir o melhor de cada conhecimento que eu adquiri até hoje, de física quântica, programação neurolinguística, Axis, enfim, meditação. Então, vou deixar os meus contatos, estão aí na tela. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Dúvidas sobre as terapias, sobre os benefícios das terapias, técnicas, sobre as questões de saúde mental, que eu falo bastante nas minhas redes. Então é isso, gente. Lembrando que esse mês também é o mês de prevenção do suicídio. Então, a gente precisa também falar sobre isso. As pessoas precisam saber que elas podem ser ajudadas, precisam saber que tem pessoas ao redor querendo ajudar. Às vezes a pessoa quer pedir socorro e não sabe onde, não sabe quando, quem, enfim. Então, por isso que eu tô falando isso nesse vídeo, porque são coisas que a gente precisa falar sim. Precisa falar. Que tem gente morrendo todo dia por conta disso. Tá? Então é isso, gente. Eu sou muito grata. Gratidão mais uma vez. Ao Lúcio e a toda a equipe do Conat pela oportunidade de estar falando com vocês. E namastê.